Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Pai de infinita bondade, sabemos de seus desígnios sábios e justos, por isso entendemos que as dificuldades e os sofrimentos que nos surgem têm um propósito maior e que todos eles são causados por nós próprios, por conta de nossa ignorância e inferioridade. Mas sabemos também de sua infinita misericórdia, oferecendo-nos oportunidades quantas se fizerem necessárias para repararmos os erros e aprendermos através do amor a alcançar a compreensão das coisas e da vida. Por isso, rogamos, ó Pai, envolva-nos em sua luz, em seu amor. Dá-nos a coragem para enfrentarmos nossos desafios e resignação para vencermos as dores e as tribulações. A todos aqueles que ouvem o Sementeira Cristã, que também sintam-se envolvidos por sua luz e seu amor. Inclusive, todos os lares recebam as irradiações amorosas de Jesus, que nos ampara e nos orienta sempre. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, hoje vamos destacar a questão 384 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Resposta: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessitará. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Hoje temos a grata satisfação de receber nos estúdios da Rádio Idefran a nossa querida amiga Marlene Sintra Essado. A Marlene é professora de letras, aposentada do ensino fundamental e ensino médio, mãe de 3 filhos, Tiago, Thaisa e Tárcia, e esposa do nosso conhecido amigo Antônio Carlos Essado. No movimento espírita, Marlene Sintra Essado oferece seu trabalho voluntário no grupo espírita Luz e Amor, reunião mediúnica, estudos de obras de Joana de Ângeles, Céu e Inferno, Revista Espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Coordenadora da evangelização no ventre e de bebês e também encontro de adoção. No Pestalozzi, é evangelizadora, trabalha nos passes para as crianças e participa de uma reunião mediúnica.
é idealizadora do Encontro com Jesus, espetáculo anual, apresentado na véspera de Natal em conjunto com o Arte e Vida, grupo muito influente em nossa cidade. E vai falar para nós sobre um tema muito pertinente: os filhos. Bom dia, Marlene. Muita alegria recebê-la aqui. É um prazer, é uma honra para nós. E o microfone está à sua disposição para você cumprimentar os nossos ouvintes. E seja sempre muito bem recebida por todos nós. Bom dia, meus amigos tão queridos, né? Estou aqui com muita alegria, atendendo ao convite de vocês. E cumprimento também todos os ouvintes. Não sei se vão me ouvir de manhã, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Mas espero que a gente tenha um diálogo agradável, gostoso. É um tema extremamente difícil, porque temos muitos conceitos diferentes, mas vamos lá, né? Então vamos à primeira pergunta, Marleninha. Quem são nossos filhos? Quem são nossos filhos, hein, Eurípides? Vamos lá. Eu prefiro começar com um texto de Khalil Gibran Khalil, no livro O Profeta, que para mim ele discorre metaforicamente, poeticamente, uma maneira muito interessante de ver os filhos e que coincide naturalmente também com a visão espírita. E ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podem lhes outorgar amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Vós sois os arcos dos quais seus filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Acho um texto muito lindo, e aqui a gente pode entender que o arqueiro seria o Pai, Deus, né? E nós, os pais, eu estou me colocando aqui na posição de pais, no sentido amplo da palavra, pai e mãe, mas também já fui filha, né? E estamos jogando os nossos filhos, e que a gente faça isso para bem longe, para que eles rumem para a senda de Deus. É isto. Muito bonita essa conceituação. E Marlene, pensando na relação pais e filhos de um modo geral, qual o papel dos pais? Que parte, né, lhes cabe exercer? Então, Nara, eu vou me recorrer ao Livro dos Espíritos, na pergunta 582, no capítulo 10º, na parte 2ª, das ocupações dos espíritos. Kardec questiona os espíritos se pode considerar a paternidade como uma missão. E sabiamente os espíritos vão responder. E aqui eu volto a dizer que paternidade é no sentido amplo da palavra, subentendendo-se pai e mãe. E aí, resumidamente, os espíritos nos respondem assim: é sem contestação de dúvida uma verdadeira missão. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais para que estes os conduzam para a senda do bem. É claro que não é uma missão que vai ser estampada nos jornais, que vai ser divulgada, mas é aquela missão da intimidade. Eu penso muito assim, sabe, meninos? Que Deus, quando Ele confia um filho dele, porque os nossos filhos são filhos de Deus, Ele confia um filho dele
para que fique sob a tutela dos pais, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é de confiança, porque Deus confia nos pais, né? Então, é isto, né? O espírito reencarnante, ele tem um projeto junto aos pais, porque isso não sai ao acaso, né? O Eurípides já comentou que nós temos o trabalho lá no Luz e Amor, com a evangelização do ventre, que por sinal é um trabalho muito lindo e interessante, e nós trabalhamos exatamente isso, referendado, claro, por toda a obra espírita, que uma criança, quando nasce, está vinculada ao útero materno e ao pai, a todos os familiares, é um projeto divino. Houve um preparo, né? Houve, às vezes, um encontro, às vezes até de anos. E como não os pais não se engrandecerem com isso, não no sentido da vaidade, mas da responsabilidade. Eu gosto de dizer muito assim também. Se eu tenho uma criança e eu vou deixar sob seus cuidados, Nara, porque eu preciso sair, você não fica mais responsabilizada Sem dúvida. do que seus próprios filhos? Sem dúvida. É isso. É o que Deus está proporcionando a nós. E eu vou dizer, Marlene, assim, como mãe, né, na experiência que eu tive nesta encarnação, que eu acredito para mim que é a experiência mais difícil que eu tive, mas também a mais grandiosa, porque a gente tem os frutos, né, de aprendizado nesse âmbito. Então, acredito que você respondeu muitíssimo bem, isso mesmo. Marleninha, sabemos que a reencarnação, sob o ponto de vista da jornada terrena, é dividida em várias etapas: infância, adolescência, vida adulta, velhice. Quais as funções dos pais na relação com os filhos em relação às diferentes fases? O espírito reencarnante é um espírito imortal. Várias vezes ele pode ser até mais evoluído que os próprios pais. Então é um compromisso de aprendizado mútuo. Porque é claro, né, que enquanto nós recebemos uma criança no nosso lar, naquele momento o compromisso é excessivamente dos pais. Por quê? Porque a mãe precisa amamentar, precisa cuidar, né? Aquele serzinho depende exclusivamente dos nossos cuidados. Eu às vezes vou falar mais de mãe, mas eu tenho a inteireza e a compreensão de que o pai tem que compartilhar isso. E felizmente cada vez mais os homens estão fazendo isso. Porém, esse espírito, ele vai passando por fases. Enquanto é criança, depois até a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso. São cuidados diferentes. Eu tenho que dar condições para que aquele espírito sobreviva. E mais do que sobreviver, que ele tenha amor. Amor em excesso. A gente não pode economizar amor. Porque muitas vezes a gente precisa entender que o espírito reencarnante está temeroso da reencarnação. Porque ele sabe no seu projeto, não são todos os espíritos, nós sabemos disso, mas muitos espíritos já têm a ficha do que eles irão passar. E sabem que às vezes vão passar por experiências difíceis, né? E se você inunda de amor aquele espírito, que às vezes estava até temeroso, ele vai se encorajando. Então não existe nada melhor que o amor. O amor nunca é excessivo. Mas Marleninha, amor em excesso não estraga a criança? Eu acho que você está querendo dizer assim, Eurípides, mimo em excesso não estraga a criança? Sim. Aí eu concordaria, mas amor não. Não existe excesso em amor, não é? O que Jesus veio nos trazer aqui? O amor na sua plenitude, o amor na sua bondade. Bom, essa criança vai crescendo e ela vai compreendendo que ela tem ou está querendo buscar uma autonomia. Aí entra a adolescência. A adolescência, o relacionamento já vai ser diferente.
Se eu trato um adolescente como eu trato uma criança, eu vou ter complicações. Eu com ele e ele comigo. Então, nós começamos a ter que mudar o nosso diálogo. E se esse adolescente realmente foi inundado de amor, essa transição vai ser mais serena. Aí vem a fase adulta. O que é a fase adulta? Filhos e pais. Aí já é um relacionamento de irmãos. Eu gosto muito de dizer isso. Eu, por exemplo, tenho os filhos adultos, acho que todos vocês aqui, né? Não posso tratar mais meus filhos adultos como crianças nem como adolescentes, senão vai ter alguma coisa errada. E nem eles podem ter esse comportamento em relação a mim. Aí já é um comportamento de irmãos, em que eu devo respeitar, eles me respeitarem, e nós vamos transitando por aí. Marlene, falemos mais sobre a primeira infância, já que você citou, que é o período que vai até aproximadamente 6 anos. Sob a perspectiva da condição espiritual conjugada com este momento biológico, como se encontra a criança nessa etapa? Na infância, né? Infância. É o que eu já disse, que a doutrina espírita nos ensina, e é evidente que muitos estudiosos, né, da área da educação, quando eu falo educação aqui é de modo geral, que a gente precisa ter um olhar diferenciado para a criança. Existem muitos psicólogos que trabalham isso. Freud mesmo tem uma fala que ele diz assim, que o bebê é uma majestade. E majestade, né, aí até recorrendo ao que você já questionou, Eurípides, né, no sentido de você mimar, não é no sentido de você não perceber os detalhes daquele espírito. É claro que a gente vai vivendo isso, mas é dando condições para que aquele espírito se intere realmente a esse processo reencarnatório, né, que às vezes é difícil, porque Nara, a gente sabe também, de acordo com os ensinamentos da doutrina, que às vezes até por volta de 6, 7 anos, o espírito ainda transita na espiritualidade de onde ele veio, com, vamos dizer assim, um acoplamento dele aqui nesse corpo e nessa interação. Então é um processo mágico, também é um processo difícil, mas é um processo necessário. E que eu vejo isso com bons olhos, que hoje, saindo dos muros, né, do nosso ambiente espírita, muitas pessoas entendem isso, estudam, mesmo sem não terem nenhum rótulo religioso, mas entendem que a infância é um período extremamente importante. Não sei se é isso, Nara, que você queria saber. É isso, sim. Sim. Interessante também, que eu gostaria de ressaltar isso, que Kardec, ele traz na Revista Espírita de fevereiro de 1864, um texto que fala primeiras lições da moral da infância. Isso é muito precioso. Todos os pais deveriam conhecer este texto. E aí, Eurípides, eu acho que eu vou responder uma das suas questões. Porque às vezes, no intuito de ensinar os filhos, os pais reforçam às vezes um erro que o filho já trouxe de outra encarnação, porque nós sabemos, o próprio Kardec também fala na doutrina, que nós temos 2 grandes vícios, né, na humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. E a criança, por si só, né, até os 7 anos, ela é muito egocêntrica. Para vocês terem ideia, quando a criança é bebê, às vezes ela nem reconhece o outro. Quer ver um exemplo? São psicólogos que dizem isso. Às vezes a criança quer brincar de esconder da mãe e ela só tampa o olhinho ou não e ela já acha que está escondendo. Porque ela está vivendo como se ela fosse o centro. Porque realmente naquela visão, nesse processo reencarnatório, ela o é. Mas os pais precisam ter este conhecimento. Então vejam, Kardec vai dizer assim, eu não vou explorar na íntegra o que o Kardec fala, porque eu até quero que fique o convite para todos vocês lerem. Vou repetir, Revista Espírita, fevereiro de 1864. Então, o pai quer ensinar para o filho que ele deve comer todo o alimento que lhe foi ofertado, por exemplo. Aí Kardec dá exemplo de um doce.
olha, se você não comer esse doce todo, eu vou dar para o seu irmãozinho. Mais adiante ele fala, olha, se você não comer esse doce todo, eu vou dar para aquela mendiga que passa lá fora. Que lição que esses pais estão dando? De egoísmo, de golodice, menos de moralidade. Ora, qual que é o objetivo dos pais em relação aos filhos? É moral, é ensinar moral. E aí Kardec vai discorrendo e a menina não come o doce. Segundo os pais, era uma menina coração de ouro, era uma menina linda, mas estava com essa dificuldade. Aí no outro dia, para cumprir a promessa, eles deram o doce para a mendiga. Que lição é essa? Mendigo merece aquilo que eu não quero? Olha, vejam bem como, às vezes, no intuito de educarmos com primor, nós não nos atentamos, porque não temos, porque os pais não têm ainda na íntegra moralidade e educam os filhos de maneira incorreta. Então eu volto a ressaltar a importância da educação infantil, e isso os espíritos nos dizem, né? Porque é aí que realmente nós vamos ter os resultados. Depois eu posso falar da adolescência, vai chegar na adolescência que o espírito vai entrar com força total nesse corpo, mas aí se ele teve nesta encarnação o excesso de amor, que amor nunca é excesso, a educação moral, a educação com comprometimento, ele vai vencer as suas mazelas que trouxe de encarnações pretéritas, e que nessa encarnação ele veio para vencê-las. Estou com receio de chegar à conclusão de que não estamos preparados para sermos pais. É uma tarefa muito difícil, mas eu acredito que a nossa postura, Marlene, de querer acertar, de fazer com amor, mesmo quando erramos, aquele amor vai suprir essa nossa deficiência, porque todos, como você falou no início, é um aprendizado mútuo. Então todos nós somos aprendizes, né? Tanto filhos como pais. Mas, Marleninha, vamos passar à adolescência. Período de grandes conflitos. Eis o grande desafio para os pais. Sabemos que em educação as receitas prontas não existem. Mas falemos um pouco sobre o relacionamento dos pais com os filhos para um trânsito mais leve, mais suave. A adolescência é o grande desafio. Eu trabalhei muitos anos com adolescente. E eu gosto muito de adolescente. E sabe por que eu gosto muito de adolescente? Porque eles são desafiadores. Porque eles nos contestam. Mas vou abrir um parêntese para completar o que a Nara disse, que eu acho que isso não pode passar em branco. É isso mesmo, Nara. Não existem pais perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Mas na nossa imperfeição, se nós tivermos amor, nós vamos caminhar com segurança. Então, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui um ensinamento. A Nara sabe que nós estudamos juntas no estudo da Joana de Ângeles, nós estamos estudando o livro Em Busca da Verdade. Aliás, vocês fazem parte do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo. Então, a Joana de Ângeles, falando sobre educação, ela traz, assim, uma informação primorosa. Todos nós sabemos que na Turquia os terremotos são muito constantes. E certa feita, houve um terremoto e houve um desabamento numa escola infantil. E dezenas de crianças ficaram soterradas. E aquela busca, todos nós já sabemos, aí além dos responsáveis por isso, os pais, os interessados, afinal eram crianças que estavam ali. Mas um dos pais, ele dizia assim, eu vou encontrar o meu filho. E os profissionais responsáveis por essa busca já estavam desanimados, e esse pai, naturalmente também envolto com outros, eles começaram a fazer essa busca e observaram que havia algumas lajes que estavam sobrepostas e era possível sim que as crianças ainda estivessem ali com vida. Quando, para sua surpresa, né, uma das crianças fala assim, eu acho que eu fico até emocionada na hora que eu falo isso. Olha, eu não falei que meu pai vinha? Olha o meu pai. Porque ele sempre me disse que
quando eu estivesse com dificuldades, eu poderia esperar que ele viria. E essa criança, ela teve a sabedoria ainda de ajudar as outras crianças que estavam mais inseguras, e essa criança foi a última a ser retirada, porque ele foi ajudando as outras crianças. E aí é isto, né, Nara? Somos pais imperfeitos, temos dificuldades, mas nós temos amor. E olha o que esse pai fez. Sempre que você estiver numa situação difícil, conte comigo. É isso que nós pais fazemos. Pais imperfeitos, às vezes somos rabugentos, às vezes erramos, mas nós queremos o bem do nosso filho. E quando ele precisar, aí seja a idade que for, nós vamos estender a mão. É? E aí os adolescentes, vamos, adolescência. Hein, Eurípides? Adolescente é aquele espírito que ele está tomando consciência de que ele é um ser imortal, que ele tem individualidade, e aí ele já não começa a olhar mais os pais com aquele olhar assim: meu pai é um herói, minha mãe é a melhor de todas. Eles começam assim: mas a mãe do outro é melhor do que a minha, mas o pai do outro não é tão rabugento. Eu não gosto do que meu pai faz. Eu não gosto do que o meu pai faz, né, Nara? Eles começam a entrar nessa linha. E aí agora é a hora dos pais serem maduros. Porque se o pai se aborrecer com isso, vai dar encrenca. Porque aí ele vai brigar com o filho. E tudo que eu fiz por você, e tudo que eu faço por você, e tudo que eu invisto, e porque eu pago escola, eu faço tudo. Não. O que é recorrente. É o que é recorrente. Então é hora de ouvir o filho, dar voz para ele, porque adolescente quer falar. Ele não quer mais agora ouvir, ele quer falar. E o adolescente, ele tem uma força interna, que é a da mudança. Quem faz as grandes mudanças no mundo? Nós temos vários exemplos. O adolescente, ele tem aquela força, ele é autêntico. O adolescente, se ele não gosta do seu cabelo, não gostei nada, não ficou legal. Né? E eu tenho que ter a serenidade de ouvir isso do adolescente. Para os pais é fácil? Não é. Né? Não é fácil. Para o professor é fácil? Não é fácil. Mas nós temos que estar preparados como educadores, né, nessa tarefa. E aí, o que eu observo, pelo menos na minha experiência? Se você dá voz para o adolescente, se você ouve, aí ele, numa linguagem popular, entre aspas, ele abaixa a crista. Porque no fundo, ele também quer colo ainda, ele também quer um ombro amigo, mas ele também está dizendo para nós: olha, espera lá, eu também sou construtor do mundo, eu também tenho opinião. Olha, pai e mãe, às vezes eu não concordo com vocês. E se não concordam, qual que é o problema? Qual que é o problema? E aí eu volto ao exemplo lá daquela criança que confiou no pai. Hoje ele vai discordar de mim, ele vai discordar. Aí quando ele tiver uns 40 anos, fala: meu pai e minha mãe tinham razão. Não é? É mais ou menos isso. Mas a adolescência é uma fase importantíssima, tal como a infância. Mas se ele recebeu todo o amor, mesmo quando ele tiver as dificuldades com os pais na adolescência, o amor está lá. Passada aquela fase, vai voltar. Marlene, os filhos crescem, se tornam adultos, mas será que eles continuam sendo os filhos do papai, dos papais? Nara, infelizmente hoje cada vez mais. Outrora, os pais educavam os filhos, né? Primeiro se casavam mais cedo e já realmente buscavam a sua autonomia, bem ou mal, com dificuldade ou não. Eles passavam a ter no pai apenas aquela figura da visita, que sempre ouvia os conselhos. Hoje, como a adolescência está muito estendida, até porque às vezes não é muito bem resolvida, os filhos continuam imaturos. Às vezes, né, gente? Eu não estou dizendo
de todas as pessoas, é evidente. Mas a gente tem visto muito isso. Filhos extremamente imaturos. E é assim, eles querem autonomia por um lado, mas às vezes não tem nem financeiramente autonomia. Às vezes querem fazer as coisas, pedem para os pais, pedem apoio, pedem ajuda. Quando não dá certo, vem uma criança mimada. E adulto com comportamento de criança mimada, aí sim é complicado. Aí assim é complicado. E às vezes os pais, nessa insegurança, acabam também não colaborando para que os filhos adquiram essa autonomia. Certa feita, nesse grupo que nós temos, da evangelização no ventre, eu fiz essa seguinte colocação, que eu já até falei aqui, agora estou repetindo. Quando os filhos são adultos, a gente precisa ser parceiro dele. Nós somos companheiros. Essa figura da paternidade, da maternidade, ela vai ter que ser rompida um pouco. Aí uma das companheiras estranhou muito e me questionou. E eu respeitei, claro, mas cada vez mais eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque se nós saímos da espiritualidade com uma proposta de parceria, o nosso papel como tutores deve chegar até apenas a maturidade. Não é que eu vou deixar de ser mãe ou pai, mas aí a gente vai ter um diálogo de igual para igual. Nós somos espíritos. Às vezes aquele meu filho é um espírito mais maduro do que eu. E por que eu vou exigir que ele siga ainda os meus conselhos? Marlene, a gente ouve uma palavra assim: eles querem o bônus, mas não querem o ônus. Então nós vemos filhos que, por exemplo, já formados, vemos muito, viu? Já formados, que têm seu trabalho, sua profissão, moram com os pais, não colaboram com nada financeiramente, vamos dizer, não ir até nos serviços da casa. E eles têm namoradas e hoje as coisas são diferentes, então eles já têm relacionamento com as namoradas e continuam lá na casa dos pais. O que você tem a dizer disso? Existe muito, Nara, porque são pais que realmente não transitaram bem na infância e na adolescência e agora eles cumprem o papel que não lhes deveria competir mais. E os filhos, por sua vez, eles continuam cobrando uma postura, né? Então são os filhos mimadinhos. Marlene, não quer dizer que eles tenham que sair da casa, mas eles têm, no meu entender, que participar dos eventos da casa. Sim. Seja financeiramente, seja no trabalho, né? Porque uma casa dá trabalho, é roupa, é alimentação e etc, né? Nara, eu concordo plenamente com você, a gente tem visto muito isso. E aí é claro, né, que se o filho é adulto, ele também tem que responder por isso. Mas eu penso aí agora que a responsabilidade é maior dos pais. E que houve uma lacuna. Eu não sei onde. Houve uma lacuna, se é na infância, se é na adolescência. Aí os pais, num complexo de culpa, também cada um deve saber por quê, continuam tratando o filho como criança ou adolescente. Então não vou dividir isso com ele, não. Você vai continuar aqui, então você vai ter encargos agora. Porque todos nós somos adultos. Isso. E vamos dividir as tarefas, né? Aí o filho vai bater o pé. Vai, porque esse filho, nesse lugar, ele bate o pé. Porque ele ainda não tem essa responsabilidade, não tem importância. Ele é imaturo ainda. Vamos bater juntos os pés. Certo. Mas vamos chegar a um consenso, que isso é necessário, né? Porque senão o que acontece, Nara? Esses pais começam a ficar queixosos. E aí encontra com a amiga, encontra com o parente, se queixa do filho, só que ele não faz nada para que aquilo mude. E o filho, que deveria fazer, porque já é um adulto, mas ainda não o é, espiritualmente falando, porque a gente tem pessoas que se tornam adultos espiritualmente falando, não respondem por essa autonomia, aí eles continuam folgando, né? Mas o embate agora, Marlelinha, passa a ser de adultos. Passa a ser
de conflitos. E aí é difícil, né? Como é complicado, porque normalmente quando você aponta uma situação, problema, o filho vai lhe recordar de várias outras que você deixou ou fez mal feito. É a lacuna que você citou, né, Marlene? Então nós temos que abordar com diálogo e fundamentados no Evangelho de Jesus. Isso mesmo. Né? Para crescimento do espírito, como espírito que somos. E outra coisa, eu cometi uma falha, por exemplo, na educação dos meus filhos enquanto eles eram crianças. Ok, eu não fiz isso de caso pensado, eu não fiz isso por maldade, eu fiz por ignorância. Cometi uma falha na educação dos meus filhos na época da adolescência. Ok. Aí na vida adulta ele vem cobrar isso de mim. Certo. Eu tenho que falar, ok, realmente eu tive essas falhas, só que agora nós somos adultos. Eu já era, você agora é, vamos reparar isso com maturidade. Ou nós vamos carregar todas as falhas até o momento do nosso desencarne. Isso. Né? Porque falhas nós temos, viu, Eurípides? Eu tenho, sim. Você tem, o mundo tem, né? Mas a gente vai, né? Bem, Marleninha, vamos agora a uma outra questão também muito importante dentro do contexto de modernidade. A contemporaneidade apresenta o acesso a diversos casos de crianças, filhos, em situação desafiadoras. São situações problemáticas que muitas vezes lidamos. Por exemplo, os autistas, as doenças graves crônicas, síndrome de Down. Como lidar, sobretudo, com a inclusão dessas crianças na vida social? Como lidar de forma cristã no exercício da parentalidade? São os grandes desafios. Não significa que nós não tínhamos. Nós tínhamos. Sempre tivemos problemas. Problemas não, desculpe, a palavra não é problema. Sempre tivemos esses casos desafiadores. Entretanto, pela nossa pequenez espiritual, e quando eu falo nossa, eu estou falando da humanidade, quando nós tínhamos alguns filhos que apresentavam um caso, por exemplo, de autismo, que é síndrome do espectro autista, que é o nome correto, que é uma descoberta bastante recente, só que não significa que não existia antes, do esquizofrênico, síndrome de Down e outros tantos casos, essas crianças ficavam escondidas nos lares. Então nós não as conhecíamos. E aí elas não eram educadas, elas eram criadas. E é claro que dependendo do lar, muito amadas também. Ou às vezes não, porque é interessante que quando uma mulher está grávida, ela espera um bebê lindo, saudável. Não tem uma expressão que você fala assim, você está grávida, você já sabe o sexo do seu filho? Não, eu não importo, desde que venha com saúde. Aí eu faço a seguinte pergunta, e se ele não vier com saúde? Pois é. Você vai jogar no lixo? Você vai esconder dentro de casa? E era o que acontecia. Não por maldade, mas pela nossa própria ignorância. Hoje isso não existe mais. Felizmente, e aí eu falo então, né? As pessoas costumam dizer que o mundo não está evoluindo. Isso não é verdade. O mundo está evoluindo sim. Hoje as famílias entendem, os processos educativos, os estudiosos se debruçam sobre essas questões. E essas nossas crianças que nascem com esses comprometimentos, elas estão nas escolas. Claro, eu não sou ingênua de achar que as escolas ainda estão preparadas na sua integridade. Não estão, porque realmente é desafiador. Mas essas crianças já não estão segregadas mais em escolas só para essas crianças. Que era um erro absurdo. Que era um erro. Tem pessoas que ainda não concordam com isso, mas como educadora eu acho que não dá para você não defender essa tese. As crianças estão juntas com as outras. Eu mesmo tive a oportunidade, no último ano que eu lecionei, eu dei aula para uma criança que tinha um comprometimento muito sério, não vou saber dizer aqui. Não falava, não tinha locomoção, estava na cadeira de rodas. E aquela criança, na época ele tinha 11 anos, me ensinou muito, porque o que eu observava?
Os coleguinhas adoravam servir aquela criança. Eles queriam empurrar a cadeira de roda, eles queriam ajudar, não tinha às vezes nem capacidade de aprendizado intelectivo. Fazia algumas coisas e os amiguinhos gostavam. Então, olha bem, a sala inteira aprendia. Cada um aprendia o que precisava aprender. Um era para ser servido, o outro era para servir. E os professores também. Eu, por exemplo, trabalhei 35 anos, eu só dei aula, gente, para essa criança. Onde estavam as outras crianças nos outros tempos? Eu faço essa pergunta. É verdade. Elas não existiam? Com certeza. Claro. Agora, hoje não. Eu transito, não dou aula mais, mas eu transito ainda a escola. E aí a gente vê muitos casos. Esses dias eu ainda comentei com meu marido. Interessante, hoje tem muitas crianças assim. Aí eu mesma me corrigi. Não. As crianças hoje estão nas escolas, né? E eu vejo isso com muito bons olhos. Aquela criança, por exemplo, que tem a síndrome do espectro autista, e que nós sabemos que é uma gama, né, de A a Z, por exemplo, tem aqueles que aprendem a ler, que aprendem a se comunicar, tem outro que não aprende, mas ele está numa experiência ímpar. São espíritos altamente inteligentes. Os que se debruçam sobre esses casos nos dizem isso. E eu ouvi, né, até a propósito da minha fala aqui, eu fui ver uma fala do Divaldo, ele diz assim, que os mentores, os espíritos amigos, disseram para ele, que são espíritos que vieram de outra dimensão, que estão trazendo uma possibilidade de mudança de DNA, não para agora, mas para a terceira, quarta geração, já para que o nosso planeta Terra possa abrigar espíritos renovados. Eu nunca tinha ouvido isso. E eu até pus um ponto de interrogação, é uma teoria, né? Não se sabe. Mas mesmo aquelas pessoas que não entendem da doutrina espírita e nem da espiritualidade, eles nos orientam a tratar as crianças com espectro do autismo com muito amor, porque qual que é a dificuldade deles? São espíritos inteligentes, mas que quase todos eles tiveram algum deslize no aspecto moral. Então, por isso que hoje eles têm dificuldade da interação. Eles não olham nos nossos olhos, né? Eles precisam da repetição dos fatos. Mas quando eles são tratados com amor, com respeito, e é claro também aí que tem que ter todo o estímulo com vários profissionais, né? Com vários profissionais. Eu conheço uma criança que hoje está com 8 anos e meio, que com 2 anos mais ou menos é que se detecta a criança com síndrome do espectro autista. E os pais, claro, têm condições e têm amor e investiram, e essa criança está dando assim testemunhos que é de emocionar. Por quê? Porque foi estimulado, porque foi acolhido, porque foi incentivado. E aí vale para o esquizofrênico, aí vale para o síndrome de Down, e vale para todas as outras crianças que apresentam essas dificuldades a gente ainda diz com ignorância. São desafios, porque é aí que a gente aprende, né? Aprendemos todos, aprendemos a família, a escola, enfim, todos nós aprendemos, né? Marlene, antes, diz um autor, nós perdíamos nossos filhos nas ruas. Hoje os perdemos dentro dos quartos. Ele deu uma ênfase às redes sociais, à tecnologia. O que você pensa disso? Grande verdade, né, Nara? É outro desafio que os pais enfrentam. Por quê? E principalmente depois da pandemia, Nara e Eurípides, eu já ouvi de vários pais falando isto. O meu filho não sai do quarto, o meu filho tem medo, o meu filho quer conviver e ele não está dando conta. Não consegue. E qual que é uma das características da adolescência, entre todas aquelas que eu já falei para vocês? O adolescente, ele precisa de conviver com outro adolescente. É ali, vamos dizer, que ele vai ter as rixas, é ali que ele vai ter alegria, é ali que ele vai se mostrar. Ele não pode ficar só convivendo com o adulto. Eu atendi, Nara, recentemente uma mãe, que você sabe, né?
a gente divide esse trabalho, no atendimento fraterno, atendi uma mãe cujo filho está com entre 16 e 17 anos. E ela me disse assim, olha, ele está apresentando dificuldades, ele diz que quer morrer, a gente sabe que é outra questão que nós estamos vivendo, e ele não sai do quarto, e ele tinha uma namorada, mas aí a namorada acabou largando, porque na pandemia está difícil de se encontrar. E aí eu fiquei pensando, que pena, né? E que desafio para os pais. Essa criança, se hoje ele está entre 16 anos, ele ficou 15, 14, que é o auge da adolescência, ele estava numa casa, trancado, dentro sem a convivência, dentro por causa do quarto. Da pandemia, né? As aulas todas online, né? Os meninos estavam assistindo aula assim, os que podiam. No caso desse menino podia, porque as outras crianças, muitas crianças da escola pública, nem isso. Então vejam a lacuna. Ora, é um problema, porque não é porque ele está lá no quarto que ele está isento das dificuldades, que todos nós sabemos, nós não somos ingênuos, que com o celularzinho na mão, você pode até fazer um sexo virtual, mas faz. E aí é complicado. É um desafio, é o diálogo, aí eu volto novamente na infância. Se saturou de amor, e amor nunca satura, viu, Eurípides? Que maravilha. Você pode até, às vezes, Nara, aparentemente perder aquela criança, aquele jovem, mas com muita atenção, com muito zelo, com muito diálogo, e principalmente mais ouvindo do que falando, a gente resgata. Eu tenho esperança. Certo. Marleninha, como é bom ouvir você. Você é uma pessoa que tem uma visão muito grande a respeito dessa situação, por vivenciá-la em sua experiência, tanto no trato da questão quanto também pessoalmente. Eu fico muito feliz, tenho certeza absoluta que vou absorver um pouco mais quando ouvir este programa em gravação, no meu relacionamento com o meu filho, que é um relacionamento de muito carinho, de muito amor, mas eu tenho que aprender muito mais para lidar com todas essas situações. Mas para encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, o que você poderia nos dizer como reflexão sobre a luz do Evangelho de Jesus a respeito dessa questão? Eu quero encerrar com o grande convite que Jesus nos fez sobre a educação. Quando ele disse, deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, ele não estava se referindo apenas à criança, como tal nós conhecemos hoje, de 0 a 6, mas as crianças no sentido espiritual, que cá entre nós, todos nós o somos. Nós damos às vezes as birras ainda, nós às vezes ainda emburramos, nós às vezes ainda falamos, mas por que a Nara falou aquilo para mim? Por quê? Porque eu não sou maduro o suficiente. Então Jesus quer a todos nós. E Jesus foi o grande pedagogo. A proposta de Jesus é de pedagogia. Se nós pegarmos a obra espírita inteira, nós vamos observar que Jesus foi esse grande pedagogo da humanidade, né? E ele espera o quê de todos nós? Ele espera amor, que a gente ame, né? Que se eu realmente amar, ainda que eu cometa falhas, e eu vou cometer, claro, porque nós estamos transitando no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos altamente imperfeitos, mas nós já queremos. E não somos só nós espíritas, não. Eu penso que a grande maioria quer. Quer acertar. Quer acertar, né, Nara? E o convite de Jesus está posto. Deixai vir a minhas criancinhas. Os pais são responsáveis, enquanto estão transitando com os filhos na infância e na adolescência. Exerçamos a grande pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do amor, que é a única capaz de libertar os grilhões das amarras da ignorância e dos equívocos.
Então errei, meu filho errou, mas na hora aprazada vai haver um momento mágico, que é o momento do amor. Nós temos inúmeros relatos disso na doutrina espírita, principalmente nas obras de André Luiz. Então eu acredito nisso. Confiemos em Jesus, esse pedagogo maior, né? Que é o governador do planeta Terra, que é este ser iluminado, que recebeu do Pai amantíssimo a grande incumbência de ser o irmão maior de todos nós. Conhece a cada um de nós pelo nome. Isso é pouco? Sigamos os seus passos, os seus exemplos. Amemos cada dia mais. E tenhamos alegria no coração, esperança, fé, foco, porque através da educação nós vamos mudar este mundo. Muito obrigada, Eurípides, Nara, pelo convite, pela oportunidade, porque todos nós sabemos que quando a gente tem um convite, os agraciados somos nós, né? Porque aí nós nos dispomos a estudar, a rever os nossos conceitos, e é isto. Nós que agradecemos. O programa Sementeira Cristã está muito feliz por esses aprendizados, por esse diálogo, por essa entrevista. Esperamos contar novamente com você em outra ocasião. Gratidão. Nara, se for oportuno, aqui estarei, mas eu não quero sair daqui sem falar do senhor Olavo Rodrigues. Porque enquanto eu estava me preparando para este trabalho, me vinha muito, né? Essa figura tão querida, e eu posso dizer que ele foi um pai para mim, né? Porque ele era mais velho e ele tinha uma doçura para conduzir os jovens, né? Mesmo aqui no Sementeira Cristã, na época da mocidade. Ele foi o idealizador deste programa. E uma vez, Nara, você deve lembrar, talvez o Eurípides também, os jovens, né, num arroba de juventude, queriam dar uma repaginada no Sementeira Cristã, algumas coisas que talvez tivessem procedência, outras não. E eu não esqueço da serenidade dele, da compreensão dele para com os jovens. Naquela época eu era jovem, né? E eu quero deixar, né, de público aqui essa gratidão a esse espírito, que onde quer que ele esteja, ele receba minha gratidão e um exemplo de amor, viu, Eurípides? E o amor fica. Eu nunca me esqueci, nem vou esquecer dele. Você me tocou profundamente. Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir com Tim e Vanessa, Juventude e Vida. Vida, na verdade, é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida ao bem, em plenitude. Os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta. É a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição
de quem na verdade valoriza a vida. Vida na verdade é plena liberdade, enriquecida de amor, força da vida, o bem em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida, como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta, é a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração, o Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração, o Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração, o Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Tornando-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize desse recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Continuamos divulgando as palestras sobre prevenção ao suicídio promovidas pelo NESSE e realizadas no CEAS, Centro Espírita Agenor Santiago. Neste domingo, dia 25 de setembro, às 18 horas, na sede do centro, a rua José Marques Garcia, 375, teremos a palestrante Sônia Lúcia Rodrigues, com o tema Suicídio, uma visão do espírita. Compareçam. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Hoje, em Histórias Transformando Vidas, vamos ouvir a mensagem do livro Histórias da Vida, de Antônio Badui Filho, intitulada Lição Incompreendida. Quem interpreta é Tales de Andrade. O carro deslizava velozmente sobre a estrada movimentada. As linhas arrojadas garantiam-lhe estabilidade perfeita. As rodas bem calibradas mantinham segurança adequada. O modelo esportivo emprestava-lhe aspecto ousado. Ia ultrapassando todos os veículos que encontrava pela frente. Nenhum deles era rival perigoso para sua alta velocidade. Numa lombada, porém, teve que diminuir a marcha, atrás de grande caminhão,
que se arrastava pesadamente. Era impossível ultrapassar sem transgredir as regras de trânsito. Ambos subiam em marcha mínima. O chofer do carro esporte resmungava e lamentava-se. Quase no final do trecho, contudo, salta uma roda dianteira, com um grande estrondo. A custo, o carro foi dominado. Compreendeu o afoito volante que o acidente seria inevitável se estivesse em alta velocidade. O vagaroso caminhão salvara-lhe a vida e a existência. Companheiro de romagem terrestre, não se desespere diante das surpresas que a vida lhe apresenta. Tenha fé em Deus e sustente a confiança nos desígnios da providência. Muitas vezes, o noivado desfeito, a derrocada financeira e a enfermidade irreversível são os recursos com que a bondade divina procura alcançar-nos, evitando desastres maiores. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. No Sementeira Responde, vamos atender ao nosso ouvinte Paulo Sérgio, que perguntou à equipe do Idefran: poderiam comentar as relações entre a família, a internet e os desafios atuais? Meu caro Paulo Sérgio, a resposta será através da nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues. Quem é que nunca se indignou ao ler uma reportagem ou receber imagem que ilustra pessoas em atitude de indiferença pelo próximo em função do uso da internet? Por exemplo, a mãe que deixa o filho no chão do aeroporto enquanto está entretida com o celular, ou os membros da família que, reunida, troca a avó pelo smartphone. Nessas horas, vias de regra, nos inflamamos e gritamos aos quatro ventos, virtualmente, claro, a nossa repulsa. E, na verborragia, não poupamos ninguém, sobretudo os novos pais e a fraca atual geração, arruinada pelas facilidades que não tivemos, especialmente as advindas da tecnologia. Mas será assim realmente? Vamos analisar direitinho. Para começar, temos de reconhecer o mal provocado pela tecnologia. O excesso de tempo conectado faz com que o indivíduo se isole do convívio social, tornando latente a solidão e contribuindo para dar vazão a muitos de nossos problemas contemporâneos, os quais Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, já em 1990, enumerava como fatores de perturbação no livro O Homem Integral. Dentre estes, destaques para a ansiedade, o medo e a insegurança, que por sua vez podem desencadear doenças como depressão e síndrome do pânico. Casais se agridem e se separam ensejados por posts no Facebook e no Instagram. O ódio aflora, acarretando brigas e rupturas domésticas, tendo como pretextos posições concorrentes no cenário político. Mentira e manipulação são armas frequentes. No julgamento pessoal, entretanto, estará correto depositar a culpa dessas ocorrências numa simples ferramenta, ao invés de assumir o protagonismo dos próprios atos? Porque a tecnologia e as mídias digitais são apenas instrumentos que nós, homens e mulheres imperfeitos, temos à disposição. Por intermédio deles, escancaramos as nossas tendências. As timelines nada mais são do que páginas inicialmente em branco, as quais preenchemos com o que temos impregnado em nossos pensamentos e emoções. Ceder à crueldade, à mentira, à acusação infundada e à frustração é permitir-se, com o auxílio de obsessores ou não, estar refém das falhas inerentes à própria personalidade. Acredite, existe obsessão na rede. É comum a internet
estar associada à desagregação do vínculo familiar. E não resta dúvida de que tem papel preponderante nos cismos domésticos, se assim a concebermos. Contudo, tal distopia pode ter procedência tanto nas perspectivas de distração online, como na predisposição a outras distrações viciantes, tais como o álcool, o sexo e as drogas. Afinal, o pai já era distante, quando, privando-se do convívio com os filhos e a esposa, optava por sair do trabalho direto para os braços da amante ou para a mesa do bar nos anos 70. Sem adentrar nas brumas da história, está fácil ver que, independente do agente ou da influência, nossa imperfeição é a verdadeira responsável pelas fraquezas e pelo arrastamento que conduzem à queda, como esclarecem os espíritos na resposta à questão 645 de O Livro dos Espíritos. Por outro lado, e esta é a boa notícia, tais ferramentas, se usadas para o bem, podem mover montanhas no caminho das realizações pessoais. Pela internet, podemos nos conectar com afetos distantes, diminuindo a saudade, encurtar o abismo entre as classes sociais, democratizando o acesso ao conhecimento, auxiliar o próximo ou motivá-lo a partir de postagens solidárias, dar a conhecer as boas ações que são praticadas diariamente por anônimos, mas que, na falta de espaço e oportunidade, não são divulgadas em veículos como o rádio e a televisão. Pelo cyberespaço, podemos espalhar mensagens positivas e, inclusive, potencializar a comunicação social espírita. As possibilidades são amplas e nosso livre-arbítrio também. Cabe a cada um eleger o tipo de energia que deseja propagar. Da mesma maneira, temos a tarefa de decidir como orientar os jovens que vivem, sim, no mundo do qual a tecnologia faz parte. Aos pais, cabe a tarefa de orientar os filhos com sabedoria e equilíbrio no dia a dia, educando-os com afeto e incutindo-lhes, notadamente através do exemplo, os sentimentos de amor e respeito ao semelhante. Encerramos o Sementeira Cristã com a poesia, psicografia de Ramon Martinez, Tudo Muda. Dinheiro no embornal que está parado é como aquele ser que, de costume, esquece-se de ser um vagalume e perde-se nos charcos do passado. Somente o movimento multiplica, a soma das virtudes se aquilatam e luzes com mais luzes se dilatam e a luminosidade quadruplica. Não queira parecer um ser parado, não queira ser na vida separado. Em tudo a natureza se mistura. O esterco faz a flor bela e cheirosa, e o vento, com sua força primorosa, está mudando as grandes estruturas. Agradecemos a todos e ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.